João 2, já encontrou? E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E havendo faltado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe então disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 medidas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai-a ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou-se assim os seus sinais em Canaã da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Pai, eu quero te agradecer pela leitura da tua palavra. Quero te agradecer, ó Deus, porque o teu Espírito se encontra aqui. E ao mesmo tempo que eu te agradeço, eu também quero dar a liberdade ao Senhor de agir sobre as nossas vidas. Toma-nos nessa noite. Usa da tua palavra para operar em nós o teu querer, para nos alinhar, para nos ajustar, para nos preparar para receber aquilo que da parte dos céus o Senhor tem preparado para nós. Graças te damos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos digam graças a Deus. Amém. Eu quero começar a falar sobre esse texto fazendo-lhe algumas perguntas. A primeira pergunta que eu faço a você é: o que você desistiu? Do que você desistiu? O que você tem por perdido? Que situação, que coisa você tem por perdida? Pastor, isso aí eu já dei por perdido. O que você tem desistido? Pastor, disto eu já desisti, eu abri mão. O que de fato está demorando demais? O que você tem esperado, mas não vem? Os dias passam, as semanas passam, os meses passam, anos têm passado, e você diz: está demorando muito. O quê? Quando eu lhe faço essas perguntas, por onde teus pensamentos vão? O que você traz à memória? O que você pensa? O que você imagina? O que você tem desistido? O que tem demorado muito? O quê? Talvez nós possamos encontrar resposta ou respostas para essas perguntas dentro desse texto que nós lemos agora. A Bíblia diz em João 2 que Jesus foi convidado para ir a um casamento. Ele estava ali, Maria, sua mãe, também estava. Seus discípulos também estavam. E seus irmãos também estavam. Os demais irmãos de Jesus, filhos de Maria e José,
também foram naquele casamento. E havia uma festa. Só que a festa dos judeus de casamento não eram como são as nossas festas de casamento. Que tem-se uma cerimônia e logo depois as pessoas são dirigidas para um lugar, um ambiente, um lugar de festa onde elas comemoram, elas comem, bebem, sorriem, festejam com os noivos e dali vão para suas casas. Não. Uma festa de casamento nos tempos de Jesus durava entre 3 a 7 dias. Imagina que festão, hein? Há muitos anos que eu não vejo uma festa. Aliás, eu acho que eu nunca vi na minha vida uma festa que passe de um dia. Eram de 3 a 7 dias de festa. E no meio daquela festa, não sei se o primeiro dia, não sei quando, mas um fato aconteceu. O vinho acabou. Já não tinha mais vinho naquela festa. E Maria, então, a mãe de Jesus, chega até a ele, se aproxima dele e diz: não tem mais vinho. Não tem mais vinho. E Jesus responde Maria dizendo: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Jesus diz: não chegou a minha hora. E quando Jesus diz essa palavra, Maria então sai e vai em direção aos serventes, àqueles que trabalhavam ali, aos empregados que estavam trabalhando naquela festa, e diz a eles: olha, fazei tudo quanto ele, Jesus, vos disser. E imediatamente, Jesus vê ali 6 talhas, que eram talhas das purificações dos judeus. Essas talhas estavam vazias, não deveria estar, não podia estar, porque essas talhas eram talhas de purificações. Ou seja, eram talhas, o judeu tinha o hábito de se lavar antes de comer. O judeu tinha o hábito de se lavar quando ele entrava em um lugar. Então, quando os convidados chegavam para a festa, eles iam àquelas talhas e ali eles lavavam suas mãos e também eram lavados os seus pés. Não podia faltar aquela água, mas faltou. As talhas estavam vazias também. E Jesus dá uma ordem: enchei de água essas talhas. E a Bíblia diz que eles encheram até em cima aquelas talhas com água. E logo após ter enchido, houve um milagre. Aquela água se transformou em vinho. E ao ser transformado água em vinho, eles levaram então ao mestre-sala. Talvez seria o cerimonialista, aquele que era o organizador, o contratado para a festa do casamento. E aí eu digo, se tem algum cerimonialista aqui, aprenda a não ser como este da Bíblia, que deixou faltar vinho e deixou faltar a água da purificação. E levam até a ele, e ele experimenta aquele vinho, e tomado de espanto, ele vai até o noivo e diz: eu não estou entendendo, está diferente. Mas como assim está diferente? Olha, sempre servem o primeiro vinho. O melhor vinho, o primeiro. Mas você deixou o melhor por último. E diz a Bíblia que assim iniciou Jesus os seus sinais em Canaã da Galileia. Este foi o primeiro sinal feito por Jesus. O primeiro sinal feito por ele. A Bíblia diz o primeiro milagre. Aliás, o tema diz o primeiro milagre. Mas eu prefiro ficar com o primeiro sinal da parte de Jesus. Vamos falar de estreia. Estreia. Quando alguém procura começar um negócio, ele procura então um lugar central, para que fique à vista de todas as pessoas, para que todos tenham acesso. O dia da inauguração é o dia do lançamento.
O dia do lançamento é um grande dia. Então, tudo tem que ser muito perfeito. O lugar, a hora, o momento, tudo certo. Jesus estava estreando. Era o seu primeiro milagre. Imagino eu que se alguém dissesse, Jesus fará o seu primeiro milagre, talvez nós pensaríamos assim, vamos para a UTI, vai acontecer lá. É onde estão as pessoas que estão ali em tratamento intensivo. Vamos, quem sabe, para a porta do cemitério, porque vai ser a ressurreição de um defunto, porque é o primeiro milagre, e o primeiro tem que ser algo inédito, tem que ser algo atraente, tem que ser algo impactante. Ou seja, nós pensaríamos nos piores lugares, porque quanto pior o lugar, maior é o milagre. E Jesus escolhe, então, o lugar para estrear. E o lugar de estreia foi justamente numa festa de casamento. Justamente numa festa de casamento. Eu acredito que você que é casado deve estar pensando assim. Se Jesus operou seu primeiro milagre, seu primeiro sinal em um casamento, isso quer dizer que o que ocupa o ranking das prioridades de Jesus é o casamento. E possivelmente o seu casamento está na lista de Jesus para que o milagre seja operado nele. Se você é casado, perdeu uma grande oportunidade de receber um milagre no seu casamento agora, dizendo amém. Jesus transforma a água em vinho. Já era o segundo vinho, não era o primeiro. Eles já haviam bebido. O vinho havia acabado. Não que não tinham comprado vinho, não. Compraram, mas acabou. Todos tinham bebido. Agora é o segundo. Se é o segundo, então deveria ser mais barato. Deveria ser algo com menos qualidade. Deveria ser algo inferior. Mas o fato é que não era inferior. Segundo a Bíblia, era melhor, era superior, a ponto de deixar o mestre-sala, o responsável, espantado com aquela cena. E a pergunta que vem é, por que Jesus, ao invés de dar o mais barato, o inferior, ele faz o melhor? Por quê? A resposta é óbvia. É porque Jesus não sabe fazer coisa ruim. A resposta é clara. É porque Jesus não sabe fazer coisa mais ou menos. Jesus não sabe fazer coisa barata. Jesus sabe fazer coisa cara, melhor, excelência. É isso que Ele quer fazer na sua vida. O que Deus tem para você é o melhor. Jesus tem para você o melhor. Por isso que quando Ele veio para trazer vida, Ele disse, eu vim para trazer vida e vida em abundância. Por isso que o salmista, no Salmo 23, quando se refere ao pastor do Salmo 23, ele diz que o seu cálice é enchido. Ele diz, enche o meu cálice. E o meu cálice fica pela metade, é isso? Ah, enche o meu cálice, mas enche só um pouquinho, é assim? A Bíblia diz que o cálice transborda. Quando Deus tem que fazer, Ele faz para esbanjar. Esse é o nosso Deus. Um dia, Deus disse assim, eu vou salvar a humanidade. Deus disse assim, eu vou salvar os homens. Então, eu vou dar o meu melhor. Ele olhou para Miguel, o arcanjo. Miguel é bom, mas não é o melhor. Ele olhou para os anjos, olhou para os querubins, para os serafins. Ele olhou para tudo que ele tinha feito. E o melhor de Deus, João 3,16, vai dizer que Deus nos deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
A vida eterna. Deus deu o melhor. Deus deu o seu Filho. Deus não sabe fazer coisa mais ou menos. Eu não sei você, irmão. Você pode gostar bastante de uma gambiarra, mas Deus não faz gambiarra. Deus não faz puxadinho. Sabe, as coisas de Deus são de excelência. Deus quer fazer o melhor na sua vida. Deus não quer fazer um puxadinho na sua vida, pode ter certeza disso. Deus quer fazer algo excelente. Deus quer fazer o melhor. E aí o diretor, o mestre Sala, veio até o noivo e viu que havia algo diferente. Disse, olha, esse casamento é diferente. Tem algo diferente. Embora nós sejamos todos imagem e semelhança de Deus, nenhum de nós somos iguais. Todos nós somos diferentes. E como somos? Como nós somos diferentes. E aí você, nessa luta, nesse labor da vida, você quer romper, você quer crescer, você quer ser uma pessoa abençoada, e você trabalha para isso, você se esforça para isso, você estudou ou estuda para isso, e de repente você não vê resultados. Eu quero pegar essa palavra, diferente. Se você quer resultados diferentes na sua vida, comece a fazer algo diferente. Por que você busca tanto um resultado diferente, se nada na sua vida tem mudado? Se você continua fazendo as mesmas coisas, não há diferença nenhuma, mas nenhuma. Às vezes você reclama da maneira como você é tratado, e você queria ser tratado de uma forma melhor lá no seu local de trabalho. Você queria ser tratado de uma maneira diferente. Mas como é que você quer ser tratado diferente, se você faz do mesmo jeito, ou até pior do que os demais que ali estão com você? Como? Como é que você quer que a sua esposa lhe trate diferente, se você não faz nada de diferente? Se você continua tratando-a da mesma forma? Por que você quer que o seu marido seja um homem diferente? Por que você quer que o seu marido seja um homem mais carinhoso, um homem mais atencioso, alguém que ouve mais, alguém mais presente, se você também não faz nada de diferente? E aí nós erramos, porque quando nós queremos corrigir alguma coisa, que a gente não está satisfeito, que a gente quer melhorar, a gente parte para a crítica. E crítica não ajuda, crítica só atrapalha. O fato é, quando você é criticado, você se sente bem? Quando você é criticado, você não se arma, não se defende? O mesmo ocorre quando você critica as pessoas. Na base da crítica, você não vai convencer ninguém. Você não vai levar ninguém a lugar algum. E aí muitas pessoas chegam para mim, olha, pastor, ore por mim, porque o inimigo está furioso. Eu estou sendo injustiçado. Só que muitas das coisas que nós chamamos de injustiças da vida, na verdade, são justiças da vida. São justiças. Porque é justo que aquele que faz o melhor consegue ganhar mais. É justo que aquele que faz as coisas mais bem feitas seja promovido. Porém, não é justo que se promova aquele que faz as coisas do mesmo jeito, sempre da forma pior possível. E de repente ele diz, o diabo está furioso comigo. Não, é a sua preguiça que está acabando com você. É a sua preguiça. Nós precisamos melhorar cada dia, em tudo na nossa vida. Eu te faço uma pergunta. É uma pergunta que talvez nunca alguém te fez. Obviamente, você separa um tempo para comer, todos os dias, porque você sabe que se você não comer, você vai se enfraquecer e vai morrer, vai ficar doente. Você separa um tempo para dormir,
Porque você sabe que se você não tiver um tempo para dormir, você não vai descansar, você vai ficar muito estressado e a falta de sono também adoece e leva à morte. Você talvez separe até um tempo para cuidar da sua saúde. Poxa, eu preciso separar um tempo para fazer uma caminhada, para fazer um exercício. Estou levando uma vida muito sedentária, eu preciso me movimentar mais. Você separa um tempo. Uns separam as primeiras horas da manhã, outros separam o fim da tarde, enfim, o horário que mais lhe convier, você para e faz. Mas a pergunta que eu te faço é: quanto tempo por dia você separa para aprender? Para aumentar seu conhecimento. Como? Como assim, pastor? Bom, se você tem uma vida lá fora, se você trabalha, se você é um profissional, se você quer romper, você quer crescer, você precisa melhorar. E ninguém melhora sem conhecimento. Ninguém melhora sem aprendizado. A bem da verdade, você faz o que faz porque você conhece. E você não faz o que você deveria fazer por falta de conhecimento que lhe falta. Então vem essa pergunta: quanto tempo você que você dedica a um aprendizado? Pastor, mas eu já trabalho nessa profissão há tantos anos, mas eu te digo, alguma coisa nova está acontecendo. E se você não aprimorar e melhorar, você vai ficar para trás. O que há de inovação no seu ramo de trabalho? O que há de inovação? Até mesmo na questão de criação de filhos, as coisas mudaram. Gente, houve uma época que era muito legal a pessoa falar assim: olha, eu não tive oportunidade de estudar na vida, porque naquela época era tudo muito difícil, e aí hoje eu não tenho, porque você sabe como é que era aquela época. Meu irmão, isso aí não cola mais. Você tem conhecimento até na palma da sua mão, a hora que você quiser, o momento que você quiser. Conhecimento está aqui. Não é tempo. É preguiça mesmo. É preguiça. E você não podia ter preguiça se você mora em Formiga. Porque Provérbios diz o quê? Qual é o conselho de Provérbios para o preguiçoso? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Sabe quando aquelas pessoas viram que o vinho era diferente, que era melhor? Aonde eles foram? Eles foram no noivo e disseram: olha, é diferente, você está fazendo algo diferente. Mas quem fez o milagre é Jesus. Mas quem recebeu a fama foi o noivo. Isso mostra para mim e para você que quando nós nos dedicamos ao lugar secreto de Deus, é Deus quem faz, mas nós vamos ser reconhecidos publicamente. Amém? O Senhor vai fazer na sua vida. Jesus transformou. Mas quem foi recompensado publicamente foi o noivo. Agora, como que nós conseguimos fazer coisas diferentes? Interessante que eu e você precisamos entender o mover de Deus. E é agora que eu vou começar a pregar. Eu e você precisamos entender o que Deus tem para fazer conosco. Qual é o propósito dele para a nossa vida, para a sua vida especificamente, para a minha de uma forma individual. Qual é? Quando você para analisar João 2, você começa a perceber que o primeiro milagre que Jesus fez não teve nada a ver com um item de necessidade. Jesus não transformou areia em arroz, nem pedras em feijão, nem pão. O milagre que Jesus operou ali não tinha nada a ver com uma necessidade. Não tinha. Um casamento não precisa de vinho. Uma festa não precisa de vinho. A gente não põe vinho nas nossas festas, nós somos super felizes, sim ou não? Guaranazinho lá, meu irmão, um pão chique, vai, desce bem. Lembra do pão chique? O que eu quero que você entenda é que muitas vezes nós limitamos o poder de Deus na nossa vida.
Muitas vezes nós pensamos, Deus vai fazer o arroz com feijão na minha vida. Deus vai fazer aquilo que é uma necessidade minha. Mas nesse milagre, nesse casamento, nesse episódio, Jesus não opera um milagre de necessidade. Se eu pudesse chamar, eu chamaria assim: Jesus está fazendo um milagre de luxo. Sim ou não? Sim ou não? Era um luxo. Jesus estava ali fazendo um milagre de luxo, posso dizer assim. Se Jesus fez um milagre de luxo aqui em João 2, por que Jesus não pode fazer um milagre de luxo na sua vida? Por que não? Por que você tem que limitar a Deus ao mais baixo, ao mais básico, ao mais prático, se Deus quer e Ele pode fazer coisas grandes e poderosas na nossa vida? Olha a sua vida é um luxo. Você tem 2 olhos, com um só você sobrevive, mas Deus te deu 2. Você tem 2 ouvidos, com um só você ouve, mas Ele te deu 2. Você poderia sobreviver com apenas um rim, Ele te deu 2 rins, 2 pulmões, 2 braços, 2 pernas. Eu conheço muita gente que sobrevive com um braço, com uma perna, com um rim, com um olho, com um ouvido. Mas Jesus nos deu 2, para falar para mim, para você. Ele falou: olha, eu posso fazer o básico, mas eu posso fazer muito mais do que você possa imaginar. A Bíblia diz isso em Efésios, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A primeira impressão é a que fica. A primeira manifestação de Deus revela o caráter de como Ele quer agir na nossa vida. Não limite Deus. Não limite Deus. Não, Senhor, eu preciso de um carro, mas pode ser um carrozinho, aquele assim, Senhor. Pode ser basicão mesmo, assim, sabe? Basicão. Pode ser uma casinha, Senhor, só para me sair do aluguel. Eu não quero dizer e menosprezar isso. Se essa é a sua fé, seja feito conforme a tua fé. Mas se você tem fé para coisas maiores, então não seja tímido, porque o teu Deus é grande para fazer infinitamente mais do que você pede, do que você pensa. Não limite Deus, não limite. Mesmo porque coisas básicas, quando acontecem, as pessoas dizem, qualquer um podia fazer. Mas quando você vê o agir de Deus, as pessoas vão dizer, isso é um milagre. Só Deus pode fazer isso. É como se Jesus estivesse falando, olha, meu primeiro milagre vai ser esse. Não vou trabalhar em necessidade, para mostrar para vocês que eu sou capaz de fazer muito mais do que suprir suas necessidades. Eu sou capaz de fazer coisas muito maiores do que você possa imaginar. Disse-lhe Jesus, que tenho eu contigo, mulher? Minha hora ainda não chegou. A minha hora não é chegada, a minha hora. Sabe, irmãos, aquele milagre não estava na mente de Jesus. Senão ele não teria dito aquilo para Maria. Não teria falado aquilo com ela. Jesus não tinha ido naquele casamento para operar milagres. Jesus tinha ido ao casamento para participar da festa com seus discípulos, para estar ali se alegrando com os noivos, para estar ali festejando, um momento de lazer, de confraternização, um momento social na vida de Jesus. Ele não pretendia fazer aquilo. Não pretendia. Não estava na agenda dele. A agenda de Jesus é a agenda do Pai. Tanto é que, quando Jesus estava no deserto, por 40 dias, o diabo lhe tentou. E o diabo tentava Jesus a fim de que Jesus fizesse um sinal. Tanto é que Satanás diz, se tu és o Filho de Deus, transforme pedras em pães e coma. Mas Jesus não transformou. Se tu és o Filho de Deus, salta-te daqui abaixo,
levou ele, transportou ele a um pináculo. E ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas agora, quando sua mãe, Maria, o aborda para resolver o problema de falta de vinho, que não era nenhuma situação de risco, que não era nenhuma situação de urgência, nem de emergência, eu até digo que pior, numa situação daquela, conhecendo a cultura judaica, numa situação daquela, pior do que faltar vinho, era ter faltado a água da talha. Aquilo sim era um problema. Porque ia direto na tradição dos judeus. Mas agora, quando ela pede aquilo, Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo? Não chegou a minha hora. Mulher, que tenho eu contigo? Não chegou a minha hora. Jesus estava dizendo, eu não vou fazer isto agora. Eu não vou fazer isso agora. E Maria, ao invés de insistir e dizer, não, faz, eu sou sua mãe, eu estou te mandando, faz. Não. Maria sai dali, vai aos empregados e diz assim para eles, fazei tudo o que ele vos disser. É isso. Fazei tudo o que ele vos disser. Vamos parar, vamos prestar atenção nisso. Não é chegada a minha hora. Em outras palavras, eu não vou fazer esse milagre agora. Eu não vou fazer. Jesus diz, eu não vou fazer esse milagre agora. Mas logo a seguir, Jesus vai e faz. Preste atenção nisso. Eu não vou fazer. E faz. Não é chegada a minha hora. E chegou. É aqui que eu quero falar com você sobre algo que o Espírito Santo colocou no meu coração para que eu fique atento sobre o F5 de Deus. Diga comigo o F5 de Deus. Você sabe o que é o F5 num teclado de computador? Você sabe? O que ele faz? Ele atualiza. Às vezes você está com uma página aberta e as informações são antigas, mas está lá porque está aberto. Quando você então tecla o F5, há uma atualização na página. O que eu e você precisamos entender é sobre a atualização de Deus nas nossas vidas, a atualização de Deus no reino. O reino de Deus não é um reino estático. O reino de Deus é um reino em movimento. É um reino progressivo. De repente, agora Deus me diz não. Ali na frente Deus diz sim. Porque as coisas atualizam. Não, eu não vou fazer esse milagre. Não vou fazer. Não chegou a minha hora. Agora, traz as talhas, enche-as com água, porque eu vou transformar a água em vinho. Ou seja, a atualização do que Deus pretende fazer pode mudar em um instante. Ele não foi naquela festa para fazer milagre. Ele foi para se divertir. Ele estava ali se divertindo. E de repente o vinho acabou. E alguém pediu. Alguém buscou. Alguém bateu. E ele atendeu. Por isso eu comecei esse culto fazendo uma pergunta. Comecei essa mensagem fazendo uma pergunta. O que você já desistiu na vida? O que está demorando demais para acontecer com você? O que você já abriu mão, porque você já não consegue mais. O tempo já passou e você olha aquilo e diz, foi uma oportunidade que eu perdi. Já passou, eu não consigo mais, não vai ter novamente. O que é? O que é? Eu não sei o quanto está demorando. Eu não sei quanto tempo tem que você já desistiu. Eu não sei se você já de fato abriu mão. Mas uma coisa eu sei, as coisas podem acontecer agora, assim ó. De repente, curiosidade, vou te dar um dever de casa. Quando chegar na sua casa hoje, faça um estudo bíblico e procure na Bíblia quantas vezes está escrito na Bíblia de repente.
De repente, Paulo e Silas estavam na prisão, e eles cantavam hinos de louvor, e de repente veio um terremoto e abriu as grades da prisão. E aconteceu que no dia de Pentecostes, eles estavam reunidos, Atos 2, e de repente veio como que um vento e um som impetuoso, e línguas de fogo foram repartidas e vistas sobre a cabeça deles. Você está aqui nesse momento, e de repente algo pode acontecer com você. De repente uma porta pode estar sendo aberta para você. De repente um órgão no seu organismo que não funciona pode estar começando a funcionar nesse momento agora. De repente a sua conta começa a atualizar. Há uma atualização da parte de Deus. Por isso você nunca pode dizer nunca. Porque por isso você não pode dizer acabou, não tem mais jeito, fim. Há uma atualização. Deus tecla o F5 da nossa página e as coisas começam a se atualizar. Não era para acontecer, mas alguém pediu. Não era para acontecer, mas alguém buscou. Não era para acontecer, mas alguém bateu na porta. Mateus 7:7 vai nos dizer justamente sobre isso. A palavra de Deus nos diz ali, Mateus capítulo 7, versículos de número 7, vai dizer assim: pedi, dá-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se lhe abre. Diga, está acontecendo uma atualização agora na minha vida. Está acontecendo uma atualização agora na minha vida. Deus pode estar fazendo algo diferente agora. Deus pode estar atualizando. Ah, meu irmão. Quando você propõe a bater, pedir, buscar, quando você se propõe a fazer isso, Deus te concede graça. E é tudo o que você precisa, de um momento de graça com Deus. Um momento de graça com Deus. Um momento de graça. A vida de Jacó, a vida de José foi igual à vida do Rocky Balboa. Você já assistiu aquele filme lá que ele vai lutar? Ele apanhou o tempo todo dos irmãos, foi preso. Você conhece a história? Quase todo domingo a gente fala sobre José aqui. Mas num determinado momento, de repente, alguém se lembra dele na cadeia. E um minuto de graça diante de Faraó foi o suficiente para tirá-lo da cadeia e torná-lo governador do Egito. Você precisa de um minuto de graça da parte de Deus sobre a sua vida. Você precisa de um minuto de graça da parte de Deus, como foi com Daniel, para transformar aquele homem, aquele escravo, em um homem ilustre, para se tornar aquele homem um sábio ali na Babilônia. Um minuto de graça, irmã, para você deixar de ser Hadassah e se transformar em Esther. Um minuto de graça. Um minuto de graça. Você não precisa mais que isso. Um minuto de graça para aquela entrevista que você vai fazer naquele novo emprego que está, aquela porta que está se abrindo. Um minuto de graça. Um minuto da graça de Deus sobre a sua vida vai fazer toda a diferença. Um minuto, apenas um minuto, um momento de favor de Deus vai fazer toda a diferença na sua vida. Um momento de favor. João 5:38, aliás, João 5 vai contar a história de um paralítico que há 38 anos estava enfermo, esperando o movimento das águas, mas de repente, Jesus aparece ali. Ele precisou de apenas de alguns minutos de favor da parte de Deus, para que aquele homem que era paralítico, 38 anos, agora pegasse a sua esteira e começasse a andar. O que eu quero que você entenda é que 38 anos pode ser resolvido em fração de segundos.
momentos de favor de Deus na sua vida. Você não está predestinado, você não está condenado a carregar um karma, a carregar um peso, a carregar uma maldição. Sabe, se isso tem acontecido com sua vida, deixa eu te dizer uma coisa, de repente, pode ser atualizado tudo agora na sua vida. Uma atualização da parte de Deus pode vir sobre você. Quando você para analisar aqui, faz as contas dessas 2 ou 3 metretas de vinho, você está falando de muito dinheiro, você está falando de muita abundância. Pastor, eu tento fechar as contas, não tem jeito. Eu somo, eu multiplico, eu divido, eu faço de tudo, mas não fecha, a matemática não fecha. E para você resolver isso, irmão, pastor, vai demorar muitos anos. Esses muitos anos pode acontecer em milésimos de segundos. Uma atualização. Deus aperta a tecla F5, atualiza tudo na sua vida. É isso que pode e deve acontecer na nossa vida. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo de número 15, que havia uma mulher cananeia, uma mulher cirofenícia. Jesus não veio para os gentios, Jesus veio para os judeus, e de repente, no caminho de Jesus, cruza uma mulher que tinha um filho, uma filha endemoniada em casa, e ela vai em busca do favor de Jesus, e ela vai gritando, Senhor, Senhor, me ajude, me ajude. E Jesus diz, e os discípulos disseram, essa mulher vem igual uma louca gritando aí atrás, dá um jeito de atender essa mulher. Jesus diz, olha, não é lícito eu tirar o pão da mesa dos filhos e lançar aos cães. Em outras palavras, eu vim foi para os judeus, gentio, não é minha hora, não é chegada a minha hora, eu vim foi para os judeus, eu tenho uma ordem específica do Pai sobre os judeus, quem vai alcançar os gentios são os apóstolos, é a igreja, eu vim para os judeus. Mas de repente, alguém busca, alguém pede, alguém bate, insiste, Senhor, ajuda minha filha. Não é lícito eu tirar o pão da mesa dos filhos e lançar aos cães. Eu sei, Senhor, mas das migalhas que caem da mesa, também se alimentam os cães. Mulher, atualização. Imagina a telinha aí, atualizando. Atualização. Mulher, por essa tua palavra, o demônio já saiu da tua filha. Eu não vim para os gentios, mas houve uma atualização. Agora eu vim para os gentios. Vai, a mulher foi, fechou a porta de novo. Eu não vim para os gentios. Quando você pede, quando você busca, quando você bate, você fura a fila. Você fura a fila. E nós vamos ter uma grande oportunidade. De quinta para sexta-feira, serão 24 horas para pedir, buscar e bater. Teremos uma vigília de 24 horas aqui na igreja. Quem sabe Deus separou esse dia para fazer uma atualização na sua vida. Quem sabe agora você tem essa oportunidade. Serão 24 horas ininterruptas de oração. Separe 1 hora, separe 2, separe meio-dia. Passe a madrugada aqui, faça alguma coisa para que haja uma atualização da parte de Deus. Aleluia. Não era o momento, mas ela recebeu o milagre. Jesus estava vindo de Jericó e de repente um cego começa a gritar, um mendigo cego. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Não estava na lista de milagres. Jesus não foi ali por causa de Bartimeu. Mas ali estava o filho de Timeu, mendigo, sentado, mendigando. Ouve o barulho, que é isso? É Jesus que está passando. E dali então ele começa a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. De repente Jesus para e diz, trazei o cego aqui. Não estava na agenda de Deus, mas alguém gritou, alguém clamou, alguém buscou. Deus mete o dedo na tecla F5,
cura no Bartimeu. Houve uma atualização ali, naquele momento. Jesus estava numa célula, era uma reunião onde ele estaria falando numa casa. Ele estava ali só para pregar a palavra, mas de repente, 4 amigos vão levar o seu amigo paralítico à reunião. A sala estava cheia, a casa estava cheia, então eles têm uma brilhante ideia. Eu não sei quem era o mais corajoso, se eram os 4 ou se era o paralítico. Mas eles arrastam, amarram uma corda naquela maca, sobe o telhado, remove as telhas. Local, onde é que Jesus está lá embaixo? Olha, ele está mais ou menos ali, vamos para lá então. Remove as telhas. De repente, Jesus pregando, começa a descer um homem no meio da sala. Não estava na agenda isso. Não fazia parte da agenda. Mas alguém buscou, alguém pediu, alguém insistiu. F5, imediatamente há uma atualização, e Jesus diz: filho, teus pecados estão perdoados, seja curado. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Há um F5 de Deus sobre a sua vida. É interessante quando a gente para pensar nisso. Sabe, isso é tão profundo, que quando você junta, eu penso que ali, o que Maria fez foi muito interessante. Eu vejo 2 coisas extremamente importantes no comportamento de Maria. Primeiro, porque ela pede. Não há problema em pedir, gente. Tem gente que fala, eu não vou pedir não, porque se eu pedir, ele pode me dizer não, mas o não você já tem. O não você já tem. Pede. E segundo, é o ponto-chave. Quando Maria diz assim, fazei tudo quanto ele vos disser. Fazei tudo quanto ele vos disser. Em outras palavras, obedeçam. Obedeçam. Porque quando você obedece, as coisas começam a acontecer. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 9. Esse texto aqui é uma verdadeira apelação. Sabe quando você usa para apelação? É esse texto. O F5 de Deus, a atualização, ela chega a mudar até a vontade de Deus. Parece loucura, mas é verdade. Deuteronômio vai mostrar isso. Deuteronômio 9, versículo de número 12. Vou ler o versículo 11 para você entender o contexto. Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, quando Moisés estava no monte buscando as tábuas dos mandamentos, Deus falando com ele, me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas do concerto. E o Senhor me disse, olha o que o Senhor disse, levanta-te e desce depressa daqui, porque o teu povo que tirastes do Egito já se tem corrompido, cedo se desviou do caminho que eu lhe tinha ordenado, imagem de fundição para si fizeram. Falou-me mais o Senhor dizendo, atentei para este povo, e eis que ele é um povo que? Obstinado. Deixa-me que os destrua. Deus está falando, eu vou destruir esse povo. Deixe-me que os destrua, e apague o seu nome de debaixo dos céus, e faça a ti uma nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. Então virei-me e desci do monte, e o monte ardia em fogo, e as 2 tábuas dos mandamentos, do concerto, estavam em ambas as minhas mãos. Preste atenção, Deus está dizendo, deixe-me que eu destrua, eu apague esse povo. Não era meia dúzia de gente, era 600 mil homens. Total de mais de 2 milhões de pessoas, entre homens e mulheres e crianças. Deus está falando, eu vou destruir esse povo, eu vou acabar, eu já não suporto mais esse povo. Capítulo 9, versículo de número 25, versículo 25. Versículo 25, e prostrei-me, vou ler o versículo 24, Moisés. Rebeldes fostes contra o Senhor, desde os dias em que eu vos conheci. E prostrei-me perante o Senhor,
aqueles 40 dias e aquelas 40 noites em que eu fiquei prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. E eu orei ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, não destrua o teu povo e a tua herança, que resgatastes com a tua grandeza, que tirastes do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra de onde nos tirastes não diga: porquanto o Senhor não os pôde introduzir na terra que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para os matar no deserto. Todavia, são eles o teu povo, a tua herança, que tu tirastes com tua grande força e com o teu braço estendido. Presta atenção. Deus está dizendo: eu vou acabar com esse povo. Eu não suporto mais esse povo. Eu vou destruir. De repente, alguém entra diante de Deus, pede, busca e bate. E o que eu acho mais interessante é que Moisés se coloca diante de Deus. Como esses gideões que foram consagrados aqui hoje, sempre se colocam diante de Deus para interceder por você, por mim, por nós aqui. Moisés se coloca diante de Deus. E Moisés ora a Deus para que a vontade de Deus mude. E Deus mudou a sua vontade. Deus havia prometido a Abraão que faria daquele povo uma grande nação. Agora Deus resolve acabar com a promessa por causa do pecado do povo. E o que Moisés faz? Versículo 27. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza do teu povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado. Moisés entra diante do povo, entre o povo e Deus, e começa a orar, para que a vontade de Deus mude. Mas o que me chama a atenção é o versículo 27, porque Moisés poderia ter dito: oh Deus, não faz isso não, o Senhor é tão bondoso, tão misericordioso, eu sei esse povo. Não, Moisés não faz isso. Moisés reivindica a palavra. Moisés diz no versículo 27, Deus lembra de Abraão, Deus lembra de Isaque, Deus lembra de Jacó. Quantos aqui tiveram pais, mães, pais que serviram ao Senhor, ou que servem ao Senhor? Levante a mão. Você tem um privilégio muito grande, porque você pode dobrar seus joelhos diante de Deus e dizer: Senhor, lembra das orações da minha mãe por mim. Senhor, lembra das orações do meu pai por mim. Era isso que Moisés estava falando: Deus, não te esqueças. E mais do que isso, Isaías 43, 26. Citei isso domingo passado, retrasado, não me recordo. Mas o que Deus está falando para o profeta? Olha só: faze-me lembrar. Entremos juntos em juízo. Conta as tuas razões, para que te possas justificar. Deus está falando: vamos entrar em juízo nós dois. E conta as tuas razões. Põe os teus argumentos. Quais são suas argumentações? O que você tem para falar? Deus está falando isso. Põe teus argumentos. Põe as cartas na mesa. O que você quer? E aí é hora de você ter conhecimento desse livro, para começar a citá-lo para Deus. Porque Deus pode ir contra muita coisa, mas Deus nunca vai contra a sua própria palavra. Não era apenas a vontade de Moisés, mas era Deus. O que dirão as nações? Eles vão falar que o Senhor é fraco, que o Senhor nos tirou do Egito e não conseguiu nos tirar do deserto. Deus, lembra da promessa que o Senhor fez a Abraão, Isaque e Jacó. Lembra, Deus. Lembra, Senhor. Por essa palavra, Deus, eu te peço. Sabe o que aconteceu? F5. Deus atualizou tudo. O que eu quero dizer para você, e aqui eu paro, e eu encerro. Naquela festa, chegaram para o noivo e disseram: você deixou
o melhor por último. O que eu quero que você entenda é que o teu melhor ainda não veio. O teu melhor ainda não veio. O teu melhor ainda está por vir. E esse está por vir pode acontecer agora. Pode acontecer essa noite. É o F5 de Deus sendo acionado. Há uma atualização. Vamos nos colocar em pé nesse momento. E você vai orar por uma atualização. Talvez você deu bobeira demais na vida. Você pisou demais na bola. Você errou demais. Mas nessa noite, você pode invocar o sangue de Jesus e dizer: Deus, atualiza. Começa do zero. Apaga isso. Eu coloco as minhas razões diante do Senhor. Primeira razão, tu és um Deus longânimo. Segunda razão, tua palavra diz que os meus pecados confessados, o Senhor jamais se lembrará. Terceira razão, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Quarta razão, Senhor, faz da minha vida para que eu possa glorificar o teu nome. E as pessoas verão o Senhor através de mim. Feche os seus olhos agora. Curva a sua cabeça. Aonde você desistiu? Aonde você desistiu? O que para você parece estar demorando demais? O que parece estar demorando demais? Nessa noite o Senhor te diz: filho, pode haver uma atualização. Eu disse a Maria, não era chegada a minha hora, mas logo depois eu fiz, houve uma atualização. Eu disse a Cirofenícia, eu vim para os judeus, não para os gentios, mas houve uma atualização. Aquele homem que estava há 38 anos, 38 anos, houve uma atualização. Eu não sei quanto tempo você tem esperado. Talvez você já não tenha nem esperança mais. Talvez você esteja desistido, ou tenha desistido. Mas eu quero te dizer, e o Espírito trouxe você aqui nessa noite, para te dizer, é possível que haja uma atualização. É possível haver uma atualização. Tudo pode acontecer em fração de segundos. Tudo. Pastor, sabe, mas eu conheço alguém e demorou anos para acontecer com ele. Eu sei. Como também pode acontecer, pode demorar séculos para acontecer, mas também pode acontecer em um segundo. Basta Deus apertar sua tecla F5 e vai acontecer uma atualização na sua vida. Eu quero orar com você. Mas eu quero pedir a você, somente você, que precisa de que algo em sua vida de fato seja atualizado. Eu quero chamar você para estar aqui à frente. Porque serão orações específicas. Serão orações específicas. Eu quero orar por você que já desistiu. Ou talvez você que acha que está demorando demais. Você tem pedido, você tem orado, você tem insistido, mas parece que está demorando tanto, não vem, não chega. Talvez você está desanimando já. O que eu posso te dizer é que Deus pode atualizar isso hoje. Pode haver uma atualização da parte dele. Pode haver um de repente de Deus. Os discípulos estavam em alto mar. Havia um forte vento, uma tempestade, as ondas estavam quase levando o barco a afundar. Os discípulos estavam com medo, assustados, aterrorizados. De repente, eles veem alguém andando sobre as águas. De repente, com seus olhos fechados. Comece a imaginar essa situação na qual você tem vivido. Essa situação que está te preocupando, que está te aborrecendo.
essa situação que talvez você já até desistiu, ou você diz: olha, eu nem espero por isso mais, nem esperei tanto, está demorando. Então, se demorar mais 10 anos também, fazer o quê? Eu te digo, você pode fazer o quê? Sim, você pode apertar o F5, você pode pedir, você pode buscar, você pode bater. Comece a imaginar essa situação. Traz ela na sua mente como ela é. Traz ela na sua mente como ela está hoje. Está desconfortável? Está ruim? Não está legal? Veja como ela é. Veja como ela está. Aonde for, traga ela na sua mente. Visualize ela como ela está. Use os olhos da fé. Agora começa a mudar o estado dela. Como é que você quer que ela esteja? Como é que precisa estar? Como é que você gostaria que estivesse? Comece a imaginar agora. Comece a imaginar agora. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Então comece a ver agora. Comece a ver agora essa situação mudando. Comece a ver agora essa situação melhorando. Tente agora ver, tente ouvir, tente visualizar essa situação agora melhorando. Tente ver a mão de Deus agindo agora. Tente ver agora um de repente da parte de Deus. Tente ouvir a voz de Deus chamando o teu nome e dizendo: filho, até aqui foi assim, mas agora é atualizado. Agora eu mudo essa situação. Agora eu atualizo essa situação. Agora eu multiplico, eu transformo, eu faço. Pai, em nome de Jesus. Irmão, comece agora junto comigo. Você vai orar, mas você vai pedir. Você vai pedir porque você tem que apertar essa tecla. Você vai pedir, você vai buscar, você vai bater. Pastor, como é que eu bato? É quando você insiste. Então começa a pedir, começa a bater, começa a buscar agora, do fundo do teu coração. Reúna todas as forças que você tem agora e põe pressão na tua voz. Põe pressão agora. Ore agora e começa a falar: Deus, eu preciso de uma atualização. Deus, eu ouvi a tua palavra nessa noite. Eu ouvi a tua palavra nessa noite. Eu ouvi a tua palavra nessa noite. Eu ouvi a tua palavra. O Senhor disse que não ia fazer e de repente o Senhor mudou de ideia, fez. Deus, talvez as pessoas estão dizendo: Deus não vai fazer, Deus não vai fazer. Talvez profetas vieram e disseram: Deus não vai fazer, mas atualiza agora e faz. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vem sobre as nossas vidas como tu viestes em Canaã da Galileia e operastes aquele milagre que a princípio o Senhor disse que não ia fazer. O Senhor disse que não tinha chegado a hora. Deus, talvez para esse teu filho, tua filha que está aqui, no tempo dele não chegou a hora. Não chegou a hora porque ele não tem os recursos necessários. Não chegou a hora porque ele não tem os argumentos necessários. Não chegou a hora porque ele não tem a oportunidade que ele tanto precisa. Não chegou a hora porque de fato, Senhor, tudo conspira contra ele. Não chegou a hora porque não tem nada, absolutamente nada. Por isso não chegou a hora, mas não chegou a hora dele. Nós não estamos falando da hora do Senhor, porque o Senhor nesse momento agora pode trazei-me as talhas cheias de água. Trazei-me as talhas cheias de água. Trazei-me as talhas cheias de água. Pai, o teu povo ora, o teu povo busca, o teu povo clama nesse momento. Nós levantamos um clamor, Senhor. Nós levantamos um clamor a Ti, Paizinho Santo, porque nós dependemos de Ti. Nós acreditamos que o Senhor pode fazer infinitamente mais, além do que pedimos, ou até mesmo pensamos. Efésios 3 nos ensina isso. E nós lançamos, ó Pai, nós lançamos mão dessa palavra, como Moisés lançou mão de Abraão, Isaac e Jacó. Nós lançamos mão de Isaías 43, 26 e queremos apresentar as nossas razões
Meu irmão, em nome de Jesus, comece a apresentar tuas razões agora. Comece a apresentar tuas razões agora. Se Deus te perguntar: filho, filha, por que eu devo fazer isso na sua vida? Por que você quer isso? Comece a apresentar tuas razões. Apresente tuas razões. Apresente tuas razões. Apresente tuas razões. Ele diz: apresente tuas razões. Entre em juízo comigo e apresente as tuas razões, para que eu possa te justificar agora. Pai, em o nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos as nossas razões. E as nossas razões não são meramente as nossas razões. Senhor, não é num código civil, não é num código penal, não é numa constituição. Não, Senhor, nós nos apoiamos na carta magna, que é a tua palavra. Nós apoiamos nela, e nela nós encontramos respostas para sermos curados. Nós encontramos respostas para termos casamentos bem-sucedidos. Nós apresentamos respostas para termos filhos saudáveis, valorosos, que nos dão alegria. Nós apresentamos razões na tua palavra para que nós possamos prosperar. Nós apresentamos razões para todas as dificuldades. O Senhor é aquele que consola, o Senhor é aquele que conforta, o Senhor é aquele que faz, o Senhor é aquele que pode fazer. Por isso, Senhor, nós esperamos agora uma atualização. Começa a atualizar no céu, porque a tua palavra diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Atualiza no céu agora, Senhor. Atualiza no céu, para que a terra seja atualizada, para que seja atualizada a nossa vida, para que seja atualizado o nosso ser, para que haja um mover da tua parte, que nos aproxime mais e mais de ti. Pai, nós oramos agora, nós clamamos, nós pedimos, nós batemos, nós buscamos. Os obreiros estejam orando, estejam impondo as mãos, orando. Ore, mas você vai orar por uma atualização. Impõe a mão sobre essa pessoa e diz: que haja uma atualização. Haja uma atualização dos céus. Haja uma atualização do céu.